Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor André, estou aqui para ajudar você nos seus hábitos diários, construindo novos hábitos, aumentando sua produtividade e transformando sua vida em pequenos resultados. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um tema muito importante que é como passar em qualquer prova. Então vou mostrar algumas dicas de estudo aqui. E se você está no ponto zero e não está tendo aprovação, vou mostrar um segredo, algumas dicas de ferramenta, algumas dicas de produtividade. E se você combinar tudo isso e aplicar, ter constância, criar um novo hábito, você vai conseguir sucesso. Mas antes eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu quero que vocês prestem atenção por um instante, porque antes de nós falarmos sobre estudos, eu preciso falar de um tema. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Vamos lá. Começa sem áudio mesmo. Daqui a pouquinho ele vai soltar o áudio, não sei se vai dar para vocês ouvir, mas prestem atenção nas coisas que estão escritas. Uma chuva boa aqui, não sei se está dando para vocês ouvirem, mas é uma chuva muito boa. Nós estivemos muito desconectados, né? Então pare. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades
experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Uau! Esse vídeo mexe muito comigo. E a pergunta é: o que você quer ser quando crescer? Então, essa pergunta tem que nos motivar porque ela fala sobre o nosso propósito. Você sabe qual é o seu propósito? E aí, quem não sabe o seu propósito precisa passar por experiências para encontrar esse propósito. Eu não vim para falar especificamente de propósito, mas que o Senhor possa reavivar os seus sonhos, reavivar a sua vontade de vencer, a vontade de crescer, porque é possível sim, só que você precisa ter os métodos e as regras. Quero que você comente aí nos comentários abaixo do YouTube mesmo ou do Instagram, depende de onde você estiver vendo esse vídeo. Quais são os códigos que você pegou desse vídeo? Quais são as regras de vida que o autor fala que você falou: uau, eu preciso aplicar isso na minha vida? Comenta aí pra gente. Outra coisa que eu vou pedir, pessoal, a gente tá aí com um pouco mais de 7 minutos, 8 minutos de vídeo. Eu preciso que você respire e tenha paciência para assistir esse vídeo, porque a minha preocupação não é terminar logo esse vídeo, mas é te passar um conteúdo de excelência que vai te ajudar nos estudos e vai te ajudar a passar em qualquer prova, tá? Então, regras para a vida que você tem que carregar. Fora as do vídeo, né? Então, as do vídeo internalize e depois carregue essas regras para a vida. Primeira regra: dividir para conquistar. Esse é um paradigma da programação, é o qual eu sou um programador, né? Trabalho com programação, estou programando ultimamente. E assim, o que esse paradigma diz? A gente pega um problema muito grande e a gente divide ele em porções menores e vamos executando essas porções menores até completar o todo. Então, se você tem um desejo, por exemplo, de ser médico, você não vai ser médico de hoje para amanhã. Então, você pega esse grande problema chamado tornar-se médico, divide ele em porções menores. E o que você pode fazer para atingir esse objetivo? A primeira coisa, eu tenho que estudar para o Enem. Então, o Enem é a primeira etapa. Eu preciso estudar para o vestibular. Então, estudar para o vestibular é a primeira etapa. Você pega esse estudar para o vestibular e quebra ele em porções menores e começa a alcançar cada um desses objetivos sobre a primeira atividade, que é estudar para o Enem ou para o vestibular. Depois, se você estiver aprovado para o Enem, você já não é médico, você não será médico ainda, você estará matriculado na faculdade de medicina. Então aí é um outro problema que você precisa destrinchar ele e ir cada dia passando essas etapas, né? Então, dividir para conquistar. A segunda é um dia de cada vez. Então, como eu falei, não tem como você atingir um negócio que demora 6, 8 anos para você concluir hoje ou amanhã. Você precisa pegar esse problema grande, dividir ele e vencendo cada etapa. Aí eu faço pergunta de reflexão para vocês. Vocês estão em direção ao que vocês, os planos que vocês propuseram para 2023, 2022,
Você está trilhando um caminho para esse planejamento ou você está indo numa rota contrária? Posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto do que ontem. Isso tem que ser a sua filosofia. Eu não alcancei ainda, mas eu estou mais perto do que ontem. Terceira regra, não ficar parado. Não fique parado. Por quê? Ficar parado, até mesmo a palavra, né, oração. Vou pedir para Deus me ajudar. Mas a oração vem de orar mais a palavra ação, né? Então a gente precisa nos mover. Quando a gente vê Abraão, Deus pediu para ele, né? Saia da tua parentela e da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Então assim, você precisa se mover. Nós não conseguiremos nada se tivermos a mentalidade de ficar parado esperando as coisas caírem do céu, porque elas não vão cair. O contrário disso também é um outro vídeo aqui curtinho, que é se mover demais. Tá, vou colocar aqui. Opa, deixa eu voltar, deixa eu soltar o vídeo. A imagem é ruim, mas perceba na mensagem que ele quer passar. Então, ao contrário de não ficar parado, é se mover demais, né? Se mover no que sentido? Durante a nossa vida a gente vai receber propostas e essas propostas muitas vezes elas não são condizentes com o nosso propósito. Então, toda oportunidade te fará ficar perdido. Então, ressignifique isso na sua vida. Você não pode, qualquer oportunidade que pegar, assumir ela e pegar para você. Você precisa fazer a seguinte pergunta: esta oportunidade que eu estou recebendo, ela tem relação com o propósito ao qual fui chamado, com a missão que eu fui criado na minha vida? Se não, descarta a oportunidade. A gente vai percebendo que as oportunidades vão surgindo, muitas oportunidades vão surgir que não estão de acordo com o propósito ao qual o Senhor nos criou. Então, nem ficar parado e nem se mover demais. Você tem que estar focado no alvo que você deve atingir, o qual é o seu chamado. Então, para que isso seja possível, muitas vezes na vida a gente vai passar por provas. Você vai precisar fazer alguns tipos de prova, né? Seja um vestibular, seja um concurso, seja qualquer tipo de prova que você precise passar. Você vai precisar de algumas ferramentas, alguns métodos e uma mudança um pouquinho de mentalidade. Então, eu chamo de o código da inteligência. E para falar um pouquinho sobre esse código da inteligência, eu vou contar a parábola do velho senhor lenhador, que é esse cara que está na imagem aí. É uma parábola, óbvio, né? Uma história. E o que diz essa história? Havia um pequeno vilarejo, e esse vilarejo tinha esse senhor que cortava lenha com muita habilidade e ninguém ganhava dele. Independente da idade, ele era um recordista cortando lenha. E um jovem rapaz de outra cidade ouviu falar da fama desse velho senhor como um grande cortador de lenha e resolveu ir até essa cidade desafiar esse senhor, esse velho senhor. Chegou lá, ele propôs um desafio de 8 horas para esse senhor para ver quem cortaria mais lenha, né? Cortaria mais árvores e prepararia a lenha, né? E o jovem, esse senhor, né, esse velho senhor aceitou o desafio desse jovem rapaz. Era uma prova de 8 horas para ver quem cortava mais lenha. E começou o desafio no outro dia e o senhor, esse velho senhor, estava cortando suas árvores e o jovem rapaz também, né, com todo o seu vigor físico, resolveu dar uma olhadinha em como estaria o velho senhor.
Quando olhou na outra região que o velho senhor estava, percebeu que ele estava sentado. Ele viu o senhor de costas. Falou assim, coitado, já deve estar cansado, uma prova tão longa, eu vou ganhar fácil. Voltou para o seu local e continuou cortando a lenha. E no final da prova, em resumo, o velho senhor tinha cortado 8 vezes mais lenha do que ele. E ele ficou perplexo, sem acreditar, e perguntou para o senhor qual que era o segredo de ele conseguir ser tão campeão assim, e vencer tanto, e cortar tanta lenha. E ele falou assim, o segredo é afiar o machado. Então assim, não adianta a gente estudar, se a gente não tiver o método correto, que é o afiar machado. Você possa afiar o machado, ou seja, ter as ferramentas, as metodologias corretas para que você possa cortar lenha, ou seja, atingir os seus objetivos, tá? Então, o que eu vou falar aqui é o básico que se você está saindo da estaca zero, que você precisa ter para ser aprovado em qualquer prova. Então, vamos lá. Divida o processo de estudar em 3 etapas. Estudar, revisar e praticar. Essas são as 3 etapas. Primeira etapa, estudar. Falar um pouquinho sobre estudar. E olha só, eu faço uma pergunta para vocês. É mais fácil ler esse texto sobre a Guerra Fria desta maneira ou visualmente, né? Ou desta maneira? O que te chama mais atenção logo de cara? Ou quem sabe dessa maneira? Comenta aí, pausa esse vídeo e comenta. Qual é a melhor forma de ver essas informações que estão aqui sobre Guerra Fria? Desta maneira ou desta maneira? Eu creio que você que levou a sério esse vídeo está aqui até esse momento deve ter respondido que desta forma é muito melhor de ver as informações da Guerra Fria. E isso é uma verdade porque o nosso cérebro ele gosta de cor. Então, por isso que as telas dos celulares hoje elas são tão chamativas, porque são milhões de cores. Então o cérebro prefere, em vez de você ler um livro, ele prefere que você fique na frente do celular, porque ali tem uma dispensação de milhões de cores. E isso traz tipo um vício para o seu cérebro, para o nosso cérebro. Então, por isso que os mapas mentais, esses dois aqui são exemplos de mapas mentais, eles chamam muito mais a atenção do nosso cérebro. Então, primeira dica de estudo é, se você vai fazer resumos ou mapas mentais para você estudar o conteúdo, não estude dessa maneira ou não anote desta maneira por tópicos, né? ou escrevendo ou fazendo um resumo. Crie mapas mentais com bastante cores, que possa chamar a atenção sua na posterior revisão que você vai fazer, tá? Então, tenha criatividade. Você vai gastar mais tempo? Vai, mas esse tempo é o afiar o machado, né? Lembra lá da parábola do jovem rapaz que saía cortando lenha, não afiava o machado e ficou bem atrás do velho senhor. Por quê? Porque ele gastou o tempo em criar coisas de qualidade, criar materiais de qualidade para facilitar a revisão, tá? Então, como montar um ciclo de estudos? Então, esse aqui é um ciclo de estudos básico, que diz o seguinte: você tem algumas atividades para serem executadas. Antes de você começar a estudar, antes mesmo da teoria, você vai passar por um processo de exclusão. O que é exclusão? Você precisa entender a prova pelo qual você vai passar. Se você vai fazer o Enem, o que você tem que fazer? Qual que é a atividade de exclusão? Pegar as últimas provas do Enem, sei lá, pegar as 10 últimas, 5 últimas, 3 últimas, depende do dataset ali do banco que você vai encontrar. Pegue essas questões e verifique em cada questão. É um trabalho demorado, mas importante para quem quer aprovação. Defina o tema de cada questão. Por exemplo, essa questão ela está falando sobre Guerra Fria. E aí, essa questão está falando sobre a Guerra da Prata. Você vai definir sobre cada questão um tema principal dela. Você vai fazer isso em todas as provas. Você vai observar que alguns assuntos eles aparecem mais do que outros. E normalmente é da ordem de 20/80. O que é 20/80? 20% do conteúdo da prova representa 80% do resultado. Então não precisa saber 100% do conteúdo da prova. Se você souber 20% do conteúdo bem direcionado, esses 20% vão equivaler a 80% do seu resultado. Então por isso você precisa fazer essa exclusão. Quando você começar a comparar as provas, você vai ver, cara, olha o tanto de vezes que repete Guerra Fria aqui.
Então eu vou dar uma preferência na hora de estudar para a Guerra Fria. Então quando você fez esse processo de exclusão, você vai para a teoria, porque daí você já está direcionado o que de fato mais cai, o que você precisa estudar. Tem materiais na internet que fazem esse mapa estratégico, mostrando para você o que mais cai. Então você também, se às vezes você não quiser fazer, você pode confiar em outra pessoa que já tenha feito mapa estratégico, tá? Conteúdos que mais caem, você vai encontrar esse material. Aí você vai começar a estudar de acordo. Então assim, não adianta você sair atirando para todos os lados, você precisa passar pelo processo de exclusão antes da teoria. Fez o processo de exclusão, você separou os itens, você vai começar a estudar. Seja por vídeo, seja por texto, seja por áudio. A forma que você se sente melhor em estudar. Você vai fazer os estudos desse conteúdo e vai partir para a prática. Que vale um adendo, que vale um adicional. A prática, o tempo de prática, ela tem que ser... O ideal era 10 vezes maior do que a teoria. Então, assim, se você estudou 1 hora, você teria que praticar 10 horas sobre aquele assunto. Só que, infelizmente, a gente não tem, às vezes, esse tempo todo para praticar. Então, o mínimo que eu recomendo é, para cada 1 hora de estudo, você tenha 2 horas de prática, tá? Essa teoria, ela entra também no processo de revisão, tá? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas sempre tem que ser exclusão, teoria, prática. Exclusão, teoria, prática. Exclusão, teoria, prática, tá? Para quê? Para você ir refinando o assunto. Então você não precisa fazer a prova do Enem toda. E eu estou dando o exemplo do Enem, Guerra Fria, né? Você poderia pegar história e verificar os assuntos principais de história e executar o primeiro ciclo. Depois você ia para matemática, quais os assuntos que mais caíram. Faz o mesmo processo, estuda e pratica, tá? Então nesta ordem. O ideal para se tornar um especialista é você, cada 1 hora de estudo, ter 10 horas de prática. Mas, não sendo possível, no mínimo 1 hora de teoria para 2 horas de prática, beleza? Bom, então aqui um exemplo de ciclos de estudo. Você precisa ter autoconhecimento, você precisa se entender. Se você tem mais dificuldade em história, você tem que aumentar o peso do estudo de história. Se você tem facilidade com matemática, não quer dizer que você não vai estudar, mas você vai dedicar menos tempo à matemática para até você conseguir equilibrar história com matemática, tá? Então, você precisa criar pesos para as matérias, pesos maiores para as matérias que você tem dificuldade e pesos menores para as disciplinas que você tem mais facilidade. Cada pedacinho desse círculo, dessa pizza aí, você vai colocar um assunto que você vai estudar na semana ou no mês, depende do seu ciclo. No caso, quando eu estudava para concurso, eu fazia mensal. Então, preenchia um desse aqui e eu ia rotacionando ele, fazendo um pedacinho por dia, ou por hora, ou por turno, né? De manhã, tarde e noite. Então, você precisa rodar para você não ficar só estudando disciplinas que você quer, que você gosta, ou que você tem maior afinidade. Então, você precisa equilibrar todos esses pontos considerando os pesos e os tempos, tá? Bom, dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro. A gente precisa estudar e assim, os vídeos, às vezes as pessoas são muito prolixas e demoram muito para chegar ao conteúdo, né? E isso às vezes a gente não tem esse tempo para perder. Então é necessário que a gente desenvolva boas técnicas de leitura do texto. Qual a principal delas é a leitura dinâmica. Se você nunca ouviu esse termo, eu tenho um vídeo aqui falando especificamente no canal sobre isso, mas eu consigo colocar o card aqui também, mas eu vou explicar rapidinho. O que diz a leitura dinâmica? Antes de falar um pouquinho sobre a leitura dinâmica, eu ia falar para você que você pausasse esse vídeo nesse momento e tentasse fazer a leitura desse texto. Olha só, pausou? Vou ler com vocês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. Então, o que acontece, né? A única coisa ali, né? A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. Então, olha o que está falando esse texto. Não importa a ordem das letras, mas você vai conseguir ler. E isso por quê? Porque o seu cérebro não está decorando especificamente letra por letra, mas ele vai gravando as palavras. Então, se ele vê o começo e o fim semelhantes, ele já puxa na memória o histórico dessa palavra e já sabe que palavra que é. Então, ó, se você perceber aqui, né, pesquisa, começa P, ok, e termina o SA, ok. Então, você já sabe que é pesquisa, seu cérebro já sabe. E então, se você quer me dizer, Andrei, que meu cérebro já tem armazenado todas as palavras? Sim, as que você conhece, sim. E o que você precisa é
parar de ler letra por letra ou sílaba por sílaba e comece a ler os blocos, as palavras inicialmente, depois os blocos de palavras. Você vai conseguir uma leitura muito mais rápida, que é o que a gente chama de leitura dinâmica. Mas como desenvolver a leitura dinâmica? Tem uma ferramenta chamada Spreader. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre ela, mas vocês podem pesquisar. Eu vou aproveitar e fazer aqui, né? Para não ficar falho. Vou abrir uma nova aba aqui e vou digitar Spreader. E aí você vai vir aqui nessa opção Free App, que ele tem uma versão paga muito boa, mas a versão gratuita já nos atende, tá? E eu vou pegar um texto aqui, vamos pegar Gênesis capítulo 1 de exemplo, e eu vou copiar esse texto de Gênesis. Copiar o capítulo, você pode fazer qualquer texto, tá? Pode ser um PDF, qualquer coisa. Coloquei o texto aqui dentro e vou apertar Spread. O que ele vai fazer? Ele vai carregar para mim o texto palavra por palavra. Em settings aqui, você pode colocar a quantidade de palavras por minuto, tá? E a fonte, o background, a cor da fonte. E para que serve isso? Para melhorar a sua velocidade de leitura. Então você vai fazer 5 minutos por dia. Tá? Então você colocou ali, vou dar o Start. Ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Você vai acostumar o seu cérebro a ler a palavra inteira e não as sílabas. Tá? Conforme você for conseguindo ler, entender o que o texto está fazendo, você vai poder aumentar a velocidade aqui. Vou salvar para 300 palavras, o dobro da velocidade que estava antes. Vou voltar e vou mandar dar o play de novo. Ó, ainda para mim é tranquilo de ler. Então eu consigo ler 300 palavras por minuto. Você pode ler um livro assim, dessa maneira. E você vai desenvolvendo a sua habilidade. Ele fala aqui, ó. Nessa velocidade você pode ler 735 palavras, né? Você vai ler 735 palavras. Então você pode ir aumentando a velocidade. Tipo, tem gente que lê até 600 ou 750 palavras por minuto. Então, ó, 500 palavras você vai demorar um pouco mais de um minuto. Ó, como está essa velocidade para vocês? Para mim ainda está tranquilo. Então essa é a leitura dinâmica. Você vai treinando todos os dias para que o seu cérebro pare de ler sílaba por sílaba ou letra por letra nos piores casos, comece a ler palavra por palavra e depois bloco de palavra. E aí você vai perceber que sua leitura vai muito rápido, que você vai passar pelo texto e não vai ter a dicção, a leitura da palavra, porque você já percebeu que às vezes quando você lê uma palavra você gera o som dela na sua mente? Isso não pode acontecer, tem que ser um processo automático, né? Então que você possa usar o Spreader para ler esse texto cada vez mais rápido. Então isso permite que em menos de 1 minuto e meio eu consiga ler o capítulo de Gênesis 1 utilizando o Spreader. Tá? Tem uma versão paga também, acho que eu até abri aqui, né, que ele vai te ajudar com a tarefa, vai ter um dashboard e tal para você acompanhar, te ensinando a ler 3 vezes mais rápido, tá? Por somente $7 por mês. Então, pessoal, super recomendo. Vamos voltar aqui para os nossos slides, que você tenha a prática de 5 minutos diário para melhorar a sua leitura. Se você não é bom em leitura, se demora demais, tem problemas com dicção, que você possa utilizar o Spreader para mudar essa realidade da sua vida, tá? Então, dando sequência aqui, eu voltei os slides lá do começo, né? Apertei errado, mas vamos lá. Então, leitura dinâmica entendido, use o Spreader para aumentar em até 3 vezes sua produtividade. Outra ferramenta que eu recomendo é o Tomato Timer, também fiz um vídeo sobre ele especificamente aqui no canal. Que basicamente, o que você vai fazer? Quando você for estudar, você vai se desconectar de tudo, internet, WhatsApp, Instagram, tudo. Por 25 minutos você vai estudar com alta concentração. Então, se você quer assistir esse vídeo que eu estou fazendo, você vai desconectar de tudo e vai assistir esse vídeo. Se você tem que ler um material, estudar para uma prova e tem que ler um livro, por 25 minutos você vai deixar o celular, vai deixar tudo de lado. Por 25 minutos você vai ter alta concentração naquele material que está ali na sua frente, tá? Terminou os 25 minutos, você vai ganhar 5 minutos, você acostumar o seu cérebro, você vai ganhar 5 minutos de descanso para fazer o que você quiser, com exceção de voltar para o celular. Por quê? Você precisa acostumar o seu cérebro a tirar a dependência, o vício de ter muitas cores, muitos elementos coloridos ali. Então, você vai fazer uma atividade, tipo fazer um exercício físico, dar uma volta em volta da casa, de preferência atividades que movimentem o seu corpo, uma vez que você estava parado, né?
Então façam atividades que você possa se movimentar. E se movimentando, o seu cérebro vai começar a soltar alguns elementos ali de felicidade por você estar se movimentando, hormônios, e aí você vai voltar mais motivado em continuar a leitura por mais 25 minutos. Também comida pode ajudar, né? Vou comer um quadradinho de chocolate a cada 25 minutos de alta concentração. Falhou, nos 20 minutos quando você percebeu, você já estava com o celular na mão olhando o Instagram, você para o relógio, não ganha o benefício dos finais dos 25 minutos e recomeça. Se eu puder indicar, seria melhor uma fruta, um pedaço de uma pequena porção de fruta, tá? Para não também acostumar o cérebro com açúcar. Bom, dando sequência, falar sobre o processo de revisão. E aqui está a chave para ser aprovado em qualquer prova, em qualquer concurso, em qualquer vestibular, em qualquer lugar, no melhor que você quiser. Para quem não sabe, eu já fui aprovado pela Federal por 3 federais quando eu fiz o Enem. Então fui aprovado pela Universidade de Manaus em Engenharia da Computação. Fui aprovado pela UFMT em Ciência da Computação e na Universidade de Pelotas também em Ciência da Computação. Decidi ir para a UFMT. Depois fiz 2 concursos públicos, fui aprovado nesses 2 concursos públicos, fui chamado no IFRO, do qual hoje eu estou como servidor público do Instituto Federal de Rondônia, né? Então assim, também fiz mestrado, passei no processo seletivo, então não paguei pelo mestrado. Então assim, o que eu recomendo para vocês, a revisão que vai te levar para outro patamar. Se você estudar, igual eu falei, certinho, a praticar e aplicar as revisões, você vai ter resultado, tá? Só que precisa ter constância, né? Constância é uma parte principal. Então, vamos falar um pouquinho sobre revisão. Revisão é um cara assim que eu gosto muito de falar quando a gente fala de revisões, é sobre a Big House. Quem que é Big House? Ele propôs esse gráfico que fala sobre a curva de esquecimento e retenção, chamada de curva de esquecimento e retenção de Big House. O que diz esse método de revisão? Ele diz assim: e quando nós efetuamos uma primeira leitura de um assunto, esse assunto, o nosso cérebro ele vai armazenar cerca de 75% do conteúdo que nós acabamos de ler. Do 100% que nós lemos, 75% do cérebro conseguiu reter. Conforme vai passando o tempo, 10 minutos, isso já vai cair para 40%, 45%, ou até mesmo 50% dos melhores cérebros, vamos dizer assim, nos cérebros mais bem treinados. Conforme passar 24 horas, aquela curva de retenção de conhecimento vai ter caído para 25%. Uma semana depois para 20%, 15% e depois de um mês apenas 5%. De 5% a 10% nas mentes mais treinadas. Isso significa o que, Andrei? Que se você ler um material hoje, daqui a um mês, o que você leu hoje você vai reter apenas 5%. Isso é muito, muito pouco. Então imagina tudo que você estudou nos vários anos de ensino médio, você só vai lembrar 5% daquilo que você não revisou. Se você não fez nenhuma revisão daquele assunto, você só vai lembrar 5% daquele assunto. Então, se você aplica um esquema de revisões, especificamente 4 revisões, você vai chegar muito próximo aos 80%, lembrar 80% do assunto. Então, se você aplicar uma revisão que seja, uma revisão, se em toda a sua vida, todo o conteúdo que você viu, você tivesse aplicado uma única revisão, o que aconteceria? Esta curva de esquecimento, de retenção, você chegaria a os mesmos 75% iniciando a leitura, e você revisou horas depois, antes de dormir, especificamente, tá? Essa primeira revisão precisa ser antes de você dormir, seja o cochilo da tarde, seja dormir à noite. Então, chegou aqui e revisou 4 horas depois. O seu cérebro vai reter praticamente 100% daquele conteúdo, porque você fez algumas interligações de sinapse entre as caixas que estão disponíveis no cérebro. Isso vai elevar a sua retenção de conhecimento. E aí, se você não fizer mais nenhuma revisão, vai cair drasticamente. Mas mesmo assim, você vai, com apenas uma revisão do assunto, você vai guardar 10% daquele conteúdo que você viu. Então, sem revisões, apenas 5%. E com uma revisão, 10%. Ou seja, se durante todo o nosso processo de ensino, desde quando nós começamos a estudar, nós tivéssemos feito uma revisão por dia, nós teríamos hoje o dobro de conhecimento.
Em todas as áreas, em qualquer área, nós teríamos o dobro de conhecimento. E as coisas vão ficando mais interessantes conforme a gente internaliza mais revisões. Então, fazer revisões 24 horas depois vai levar o pico a 100%, ele vai cair, a gente vai manter ali de 30% a 40%. Então, assim, só de ter feito 2 revisões, o nosso cérebro vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai ter guardado mais de 30%. Uma semana já sobe para 60%, 70%. Um mês depois, de 80% a 90% de retenção se você fizer 4 revisões sobre esse assunto. Ou seja, você não vai esquecer mais isso. Então, o que eu quero falar aqui para você? O segredo para ser aprovado em qualquer prova é estudar da maneira correta, com qualidade, sem pressa e revisar. Né? Então, a revisão entra dentro da teórica, então você precisa praticar também. Eu vou falar sobre prática daqui a pouquinho. Então, olha só, 5%, gente, 5%. Por isso que as pessoas falam assim, né? Tem essa frase de hábito. Eu só retenho 5% do que eu leio. Na verdade, não é isso. Você retém 5% do que você lê após 1 mês e sem nenhuma revisão. Então, se você já aplica sistemas de revisões, se você já cria mapas mentais, se você já revisa, eu tenho certeza que você tem resultados diferentes daquela pessoa que não aplica nada. Então, uma ferramenta gratuita que fala sobre estudos, que nos ajuda a revisar, melhor dizendo, é o Anki. Se você não conhece, estude essa ferramenta, baixe essa ferramenta. Eu uso ela aqui para aprender inglês, para revisar inglês, e eu estou tendo muitos resultados muito melhores no aprendizado do inglês utilizando a ferramenta Anki. Tá? Posso fazer um vídeo específico para não tornar muito longo, mas basicamente ele cria os flashcards. Deixa eu mostrar um funcionamento aqui pelo menos, né? Então eu vou abrir meu deck de inglês, estudar agora. Before he got too far away. Não sei se está dando para vocês ouvirem, mas ele trouxe aqui before he got too far away. Ele trouxe para mim o texto, né? E aí eu tenho que tentar responder, né? Poxa, eu sei o que está escrito aqui. Aí eu internalizo, respondo e eu posso ver a resposta, né? Assim que ele chegasse ou ficasse muito longe. Essa tradução, quando eu tentei traduzir, estava ok? Eu consegui chegar a essa resposta? Então, And I will make him my heir. Ele vai trazendo outras coisas para mim, outros itens, e eu vou verificando se o meu aprendizado está bom sobre aquele assunto, né? Por exemplo, mostrar a resposta. Eu farei dele meu herdeiro. Aí eu errei. Poxa, eu coloquei que heir era outra coisa. Então, vou clicar em errei. Ele vai daqui 10 minutos ele vai trazer essa palavra de novo para eu estudar. Se foi difícil, daqui 2 dias. Se foi bom, né? Se eu conseguir responder na hora, beleza. Se foi fácil demais, já está automático na minha cabeça, ele vai trazer como fácil. E esse item só vai voltar daqui 13 dias para mim. Então o Anki ele trabalha com um sistema de revisões muito parecido com o do proposto aqui pelo nosso colega Abig Halls, tá? Então assim, pessoal, precisa ser colocados na sua rotina sistemas de revisões, tá? Porque a minha barra tá aqui, eu não estou conseguindo clicar nos slides aqui, mas já está terminando também. Então, utilizem o Anki para fazer revisões, beleza? Bom, aí a gente vem para a prática. O que eu quero explicitar da prática, tá? Não coloquei nenhum programa, nada específico, mas procure ferramentas que tenham questões prontas para você responder. Respondam questões, porque isso vai te gerar. Se você vai fazer o Enem, responda questões de Enem. Todos os dias, responda, seja 10 minutos, 15 minutos, responda questões. Se você está preparando para um concurso, responda questões da banca. Qual a banca? É a CESP que vai aplicar a prova? Responda questões da CESP, não apenas o seu concurso, mas responda diariamente, todos os dias, questões da CESP, para você entender o pensamento da banca, entender como que a banca propõe a prova, entender como as coisas são preparadas, né? Como que eles manejam ali as questões para te pegar, as pegadinhas, quais as respostas que eles costumam colocar para cada questão, né? Tem até dicas aí de chute também, para a prova, você chutar da maneira correta, mas eu preciso que vocês se empenhem em aplicar métodos e ter ferramentas para te auxiliar, tá? Então, ferramentas de estudo, bons materiais de estudo, bons materiais de leitura, bons materiais para assistir,
bons materiais para revisar, crie boas revisões, crie bons mapas mentais, crie bons resumos para adicionar no Anki. E principalmente pratique, se possível, cada 1 hora de teoria, 10 horas de prática. Se não for possível, no mínimo 1 hora de teoria para 2 horas de prática. Fechou, gente? Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Andrei. Espero que essa apresentação possa ser significativa para a sua vida. Que você possa ter os resultados que até hoje você não conseguiu. Faça um ano excepcional. Valeu, galera. Até mais.